cultural. Exatamente. Eu trouxe essa imagem para a gente começar a pensar na ideia de reprodução cultural. O que nós temos aqui? Nós temos um indivíduo que está pisando o outro indivíduo, que por sua vez pisa o outro indivíduo, e esse outro indivíduo vai pisar o outro. Ou seja, nenhum deles está refletindo e perguntando: que sistema é esse que me oprime? Por que eu sou oprimido? O que posso fazer para mudar o sistema? Não, ele não pensa em mudar o sistema. Ele pensa apenas em tentar pisar o outro que está mais embaixo para poder demonstrar de alguma forma o seu poder e a sua força e esconder a realidade de que ele também está sendo pisado. Então, seja, se nós não tivermos cuidado dentro da sociedade, nós acabamos reproduzindo aquilo que nós experimentamos no cotidiano da nossa vida. É como se fosse assim: é um indivíduo que é pisado no trabalho, e ele chega em casa, ele não pode pisar o chefe, ele pisa os filhos, ele pisa a esposa. É a mulher que no trabalho ela se sente pisada e ela sai, pisa a amiga, pisa o filho, pisa... Entenderam? Então assim, as pessoas vão reproduzindo esse modelo e não param para refletir e dizer: espera aí, o que podemos fazer para mudar isso? Como transformar isso? Como rever isso? Então esse é o grande perigo que nós temos, o perigo de reproduzirmos culturalmente esse autoritarismo, certo? Seria a reprodução do autoritarismo no nosso cotidiano. E vamos pensar como isso acontece? Me permita, irmãos, eu estou trazendo algumas literaturas assim, estou dialogando com algumas literaturas para a gente tentar aprofundar o tema. Eu espero que os irmãos me compreendam, certo? Aí vai dizer assim: mas o pastor trouxe um tanto de história que não era da Bíblia, né? E aí a gente vai... Então eu pensei assim, em uma obra de Machado de Assis, onde existe uma discussão interessante sobre essa ideia da reprodução da cultura autoritária. Em um dos capítulos, no capítulo 68, aparece a figura de um indivíduo, que o personagem principal da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aparece um indivíduo que estava batendo num outro indivíduo, ou seja, era um negro que estava batendo em outro negro, no meio da rua. O vergalho aí é o chicote mesmo, né? Batia e espancava. E existia uma multidão de pessoas que estava vendo aquele espetáculo, um negro que batia no outro. E quando o Brás Cubas chega, aquele negro que estava batendo começa a baixar a cabeça e tenta logo se justificar. Por que ele procura se justificar para o Cubas? Ele procura se justificar porque ele é o ex-escravo do Brás Cubas. Então ele é o ex-escravo, e agora ele vai, ainda aquele sentimento de inferioridade em relação ao Senhor ainda existe, né? De obediência. Então ele vai se justificar e vai dizer: não, eu bati nele porque ele é um bêbado e deixou a quitanda e não quer trabalhar. Ou seja, esse ex-escravo tinha comprado um outro negro para ser seu escravo. E é isso que é uma coisa extraordinária que acontece dentro da cultura escravista. É que o camarada, ele é escravo e ele odeia ser escravo. Mas no dia que ele se vê alforriado, se vê livre, ele conseguiu comprar a sua liberdade, a primeira coisa que ele faz, tendo dinheiro, comprar um outro escravo. Agora ele passa de escravo para senhor de escravos. Ou seja, ele reproduz a cultura escravocrata, a cultura autoritária, ele reproduz. E até na relação com esse outro escravo, ele não lembra que ele apanhou e agora ele deveria ter complacência. Não, ele vai reproduzir e bater também. Então o que acontece? E aí o diálogo que se segue após esse acontecimento é o Cubas dizendo: saí do grupo que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era todo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo, me meti mais dentro a faca do raciocínio,
achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. E ele prossegue. Era um modo que o Prudêncio, que era o escravo que estava batendo, o negro que estava batendo no outro, o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. É muito irônico como ele reflete sobre esse escravo. Porque, olha o que ele estava fazendo. Por que ele estava batendo? Ele estava batendo porque inconscientemente ele está reproduzindo a cultura da opressão. Ele sofreu e ele, sem perceber, ele está batendo. E ele estava justificando. Eu bati porque ele é bêbado, eu bati porque ele era isso, porque ele era aquilo. Eu estava batendo porque ele deixou aqui tanto, não era nada disso. Ele estava simplesmente, inconscientemente, reproduzindo o sistema. Essa que é a grande questão. Então, assim, o primeiro perigo que nós enfrentamos, como líderes cristãos, no Brasil, em um país como o Brasil, Eu queria... Volte para o 2.1, por favor. Isso. Tá, pode ir à frente. O primeiro perigo que enfrentamos é o perigo da produção cultural. E algumas frases indicativas da reprodução cultural autoritária, que é isso que a gente começa a pensar. Eu queria que a gente olhasse bem para isso. No nosso cotidiano, enquanto líderes cristãos, ou mesmo na minha condição de líder cristão, que eu aprendi também muitas vezes apanhando, na minha trajetória, eu ouvi algumas frases que eu resolvi trazê-las aqui para a gente pensar hoje, certo? A primeira frase que eu coloquei aqui é: Deus me exaltou e me colocou entre os príncipes. Massa, né? Deus me exaltou e me colocou entre os príncipes. Ou seja, quando eu estava no banco da igreja, eu não era príncipe. Eu estava entre o povão, né? É assim? Agora que eu estou no púlpito da igreja, eu estou entre os príncipes. Ou seja, eu estou almejando o púlpito pensando em um lugar de poder e de autoridade. Eu olho para ele do banco e vejo esse lugar como um lugar de poder e autoridade. E eu almejo esse lugar porque eu quero estar entre os príncipes. E não porque eu quero ser servo. Eu quero servir. Entende? Segundo, o alfabeto de Deus começa com obedecer. Eu já ouvi tanto isso. O alfabeto de Deus começa com obedecer. Ou seja, se você quiser ser um obreiro bom, você não tem que estudar nada, você não tem que ler nada, você não tem que se preparar para nada. Você só precisa obedecer. Obedecendo, você será um grande obreiro. Ou seja, não seria melhor se começasse com pensar? Não é? E a terceira foi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode, manda. Obedece quem tem juízo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que se alguém pode, ele manda. E você que não pode, não tem poder, só tem que obedecer. E é uma coisa até de você ser alguém inteligente, sábio e ter juízo. Porque se você não obedece, você já sabe quais são as consequências. Então, ou seja, não é uma relação de respeito que está estabelecida aqui. É uma relação de mando, é uma relação de poder, de autoridade, de dominação, de superior e inferior. E aí, a última, que essa é muito forte, é que chefe é chefe até com X. E eu falei, bom, então deve ser xerife, não? Porque chefe com X? Em que idioma mesmo? Somente no idioma autoritário. Não importa. Até com X você é chefe. Então, assim, isso significa, de alguma forma, que quando essas frases, e aí vocês podem estar pensando em muitas outras que a gente ouve no cotidiano, e até fala, nós falamos até, nós fazemos isso com liberdade. Nós não pensamos que quando estamos falando isso, estamos reproduzindo a cultura da dominação e do controle. Estamos reproduzindo uma cultura autoritária.
Ou seja, em nada nós estamos sendo diferentes da nossa sociedade, da sociedade na qual nós vivemos, que as coisas funcionam dessa forma. E aí eu queria deixar aqui duas questões desse ponto para a gente refletir. A primeira é, como líderes cristãos que somos, estamos repensando o sistema ou reproduzindo-o? A segunda, odiamos o sistema que nos oprime ou apenas a nossa condição de oprimidos? Porque se você odeia o sistema, você quer que ele mude e vai lutar por isso, vai trabalhar por isso. Se você odeia a sua condição de oprimido somente, no dia que você tiver poder, você vai fazer com outro pior do que o que fizeram com você. E é isso que acontece muitas vezes nas congregações. É isso que acontece muitas vezes na escola dominical, a relação professor e aluno. Entende? A gente pode estar pensando nessas questões. O que estou odiando? Eu me lembro que muitos dos piores líderes que eu já conheci, mais autoritários que eu conheci, foram líderes que eu convivi com eles reclamando e dizendo todos os dias: rapaz, nós não aguentamos mais essa opressão. Mas no dia que ele se tornou PP, pronto. No dia que se tornou professor da escola bíblica dominical, no dia que se tornou líder do ciclo de oração, no dia que se tornou superintendente da congregação, ele reproduziu e fez pior. E ainda diz ainda, tem que bater mesmo, porque senão não aprende. Entende? Então assim, ou seja, será que estamos mesmo odiando o sistema opressor? Ou estamos apenas odiando a nossa condição de oprimidos? E aí nós vamos para o segundo perigo, que é o perigo da espiritualização das atitudes autoritárias. Certo? Essa é a pior. É o indivíduo que está sempre com o dedo levantado e dizendo em nome de Deus. Ou seja, ele está usando o nome de Deus para poder legitimar a sua posição, né? O seu lugar, para poder se proteger e fazer com que todos se rastejem. Nós ouvimos frases constantemente do tipo: não toque em mim, sou ungido do Senhor. Obedecei aos seus profetas e prosperareis, né? Arrancado do contexto o texto, arrancado, rasgado, né? E a gente usando isso para poder nos impor sobre as pessoas, né? Não toque em mim que eu sou profeta, eu tenho uma unção de Deus. Todos nós temos a unção de Deus. E aí, quando penso nessa classe de líderes intocáveis do nosso país, não posso deixar de refletir sobre duas frases de dois líderes importantes da Reforma Protestante. O primeiro deles é o escritor do livro Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã, e o segundo, Lutero, em seu livro Da Liberdade do Cristão. Essas duas obras, eu acredito que elas são interessantíssimas para uma leitura que todo líder cristão precisava ler, Elogio da Loucura e Da Liberdade do Cristão. O primeiro é uma sátira de Roterdã, uma crítica à forma como muitos líderes se posicionavam no final do século XV, início do século XVI. Erasmo, ele é contemporâneo de Lutero e ele faz parte desse movimento de reforma. Só que Erasmo é o cara que não saiu da igreja de Roma. Ele achava que ele precisava ficar lá dentro e promover as mudanças lá a partir da argumentação. Lutero achava que tinha que romper e levar em frente mesmo aquele processo que ele levou. Mas aí, Lutero, por seu lado, vai discutir sobre a questão da liberdade do cristão, pensando exatamente nisso, que a igreja e a liderança não tinham o direito de impor nenhum domínio sobre o povo, porque o povo não pertence a nós, o povo pertence a Cristo. E aí, a frase de Erasmo é: fico admirado com os ouvidos desses nossos tempos, que só admitem uma linguagem carregada de solenes lisonjas. A própria religião parece ficar confusa quando se percebe que há quem se melindre menos com graves blasfêmias contra Cristo do que com mais leve gracejo em relação a um papa ou a um príncipe. É o que preocupava Roterdã no século XVI. Ele disse: blasfêmias contra Cristo, elas são aceitas com naturalidade em nosso século. Pode falar o que quiser. Agora, se fizer qualquer gracejo contra um príncipe ou contra um papa, você está com a cabeça a prêmio. Ele está questionando exatamente isso. Como assim? Que sociedade cristã é esta? Em que se pode blasfemar de Cristo, mas os líderes são intocáveis? Então, a segunda frase é de Lutero, que Lutero diz assim: mas agora, dessa função de administrador, ele está mostrando essa mudança
dos líderes cristãos na Europa da Idade Média, que antes eles eram apenas um administrador, como a gente vai mais tarde, e de repente se tornou uma estrutura monstruosa, dominadora, que impunha o seu domínio sobre todos. Ele diz assim, surgiu uma denominação e um poder temporal e exterior tão pomposo e tão temível, que o verdadeiro poder temporal não pode de modo algum ser comparado. Precisamente como se os leigos fossem outra coisa e não cristãos. Desse modo, desapareceu toda a compreensão da graça, da liberdade, da fé cristãs, e de tudo o que devemos a Cristo e do próprio Cristo. Em troca disso, adotamos todos em massa as leis e as obras dos homens e nos tornamos inteiramente escravos das pessoas mais vis que a terra jamais produziu. Essa é a preocupação de Lutero. Ele disse, nós nos tornamos escravos desses homens vis que estão apenas em busca do poder e do controle e da dominação sobre a alma, sobre a mente, sobre os corpos, sobre o espírito, sobre o bolso dos cristãos. E aí, irmãos, se permitirmos, diante disso, que o nosso ministério seja orientado por uma liderança autoritária, em nome de um suposto controle e domínio sobre os nossos liderados, teremos como resultado prático um grupo de pessoas infantilizadas, que essa é a primeira consequência, depois um grupo de pessoas bajuladoras e dissimuladas. E a dissimulação é uma das grandes armas dos fracos, daqueles que estão se sentindo oprimidos. E, consequentemente, estaremos alimentando o espírito de rebelião, não é? Porque o espírito de rebelião é alimentado por esse autoritarismo, não é? E da divisão dentro da igreja. Quanto mais uma igreja, quanto mais um grupo de pessoas dominada por um líder autoritário, mais essas pessoas vão se pensar em se livrar dele o mais rápido possível. E aí, eu trouxe aqui uma frase de Mikhail Bakunin, que, é claro, não estou dizendo que eu concordo com tudo que pensa Mikhail Bakunin, mas nesse ponto eu acho interessante essa frase que ele coloca, que ele diz assim, uma força só suporta a outra quando a isso é obrigada, quer dizer, quando se sente impotente para destruí-la ou derrubá-la. Aqui está o grande problema. Sabe por quê? Porque se você é um líder autoritário, as pessoas que estão sob o seu domínio, elas vão aceitar o seu autoritarismo, até que elas tenham força para derrubar você. No dia que elas adquirirem a força, elas vão derrubar, porque o homem foi criado para a liberdade. Então dentro de nós existe um anseio por liberdade. Nem que depois ele crie um sistema pior do que aquele, mas ele vai tentar se livrar dessa dominação. É por esta razão